Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar mais uma obra que me foi enviada pela editora Kion, que é a História da Educação na Antiguidade Cristã, do Rui Afonso da Costa Nunes, que é esse livro aqui. Na descrição do vídeo eu deixarei o link para quem tiver interesse nessa matéria, nesse assunto, e também o cupom de desconto que pode ser utilizado no site da Vide Editorial. Também, se você gosta desse conteúdo, né, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo, você estará nos ajudando, tá? Bom, para quem já conhece a editora Kion, sabe que ela possui um catálogo extremamente selecionado de obras relacionadas à educação, ah, algo que é extremamente importante, em especial nesse momento. Muitas informações incorretas são publicadas acerca da atividade de educação cristã, principalmente no início daquilo que é chamado da nossa era cristã. Então esse livro do professor Rui, ele vem no sentido de expor as concepções pedagógicas dos primeiros, daqueles que são chamados os primeiros padres, os pais, né, da Igreja Católica. Muito se fala que a igreja vetava, né, que não era interessada na divulgação, né, na questão relacionada à educação das pessoas e daqueles primeiros discípulos. Então, esse livro aqui possui bases historiográficas, né, referências para mostrar justamente o contrário, demonstrar que a atividade cristã sempre teve um caráter extremamente educativo. Então, para isso, ele vai falar, né, de início, ele já vai dar entrada na concepção pedagógica, né, que o próprio Jesus instruiu sobre fazer discípulos e instruir as pessoas. Né? Ele fala desses primeiros que são chamados santos padres, no período ali da patrística, dos primeiros séculos da era cristã. Fala um pouco sobre as heresias, né? Muito se diz ali naquele momento histórico, foi um momento em que houve foi muito prolífica, né, a atividade educacional dos padres, em especial porque logo no início do cristianismo, né, do período cristão, havia muitas heresias. Então, os padres, além da sua atividade educadora, eles exerciam o combate às heresias, que eram várias ali no início desses primeiros séculos, né? Arianismo, maniqueísmo, montanismo, enfim. Então ele vai expor brevemente esse histórico, ele vai falar justamente da paideia grega e da vida cristã. Nós não devemos nos esquecer que ali já estava no período da helenização, nesses primeiros séculos, então havia uma grande influência tanto dos gregos quanto, né, dos romanos, e ele vai mostrar como alguns padres, né, esses primeiros padres, desde São Clemente de Alexandria, Orígenes, São João Crisóstomo, qual o parecer deles, né, em relação à cultura grega que era recebida naquele momento, o que, que dava para aproveitar, o que não dava para aproveitar, qual padre concordava com a utilização daquilo que já tinha sido desenvolvido pela filosofia grega ali naquele momento, né, qual rechaçava e estava mais apego à escritura, né, da Bíblia, e fala também sobre a análise, né, da pedagogia. Desses que eu já citei, também de São Jerônimo e a sua educação para as mulheres. Né? Ele vai falar sobre Santa Marcelina, virgem e mestra, analisa a concepção pedagógica ali também de Santo Agostinho. E ele vai fechar um livro de uma forma muito interessante. Pelo seguinte, o Werner Jaeger, para quem não sabe, é um filólogo alemão, né, que escreveu uma obra muito importante acerca da paideia, sobre a educação grega. E aí ele fecha a obra
mostrando que esses primeiros cristãos, o que eles fizeram foi criar uma paideia Christi, ou seja, um modelo de educação cristã. Então, cumprindo, ele inicia falando do mandamento de Cristo de fazer discípulos e educar as pessoas, e finaliza mostrando o cumprimento desse dever, né, como se pode verificar dessas análises pedagógicas que eu disse de São Jerônimo, de Origem, de Santo Agostinho, e como essa paideia grega, né, principalmente no que se relaciona à paideia, nós temos Platão, aproximadamente, né, 4 séculos antes de Cristo, chegando lá em Santo Agostinho do século IV, V depois de Cristo. Então essa transformação, até porque a influência da filosofia platônica é clara em Santo Agostinho, mas como há essa transformação daquilo que era o ideal grego, né, aí se retira aquilo que não é aproveitável no cristianismo e se transforma essa paideia grega na paideia Christi, né? Vai dizer o seguinte: a paideia crística, Christi, sumo do saber humano e divino, em que os conhecimentos filosóficos cooperam para a ordenação e o aprofundamento das verdades religiosas, e em que a pregação das verdades da fé pode receber o auxílio das letras e das ciências, tal como Santo Agostinho concedeu o serviço das artes liberais à teologia na sua obra sobre a doutrina cristã. Em suma, os santos padres procederam à constituição da paideia Christi, contribuíram para a formação da pedagogia cristã, enquanto síntese filosófico-religiosa do cristianismo com a cultura antiga. Então, para quem tem interesse primeiro em desmistificar esse assunto, em saber como realmente era a educação nessa antiguidade cristã, né? E para entender o pensamento desses padres, né, sejam eles latinos ou gregos, mas que influenciaram na educação, esse livro aqui é extremamente recomendado, tá? A História da Educação na Antiguidade Cristã. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.